Já pensou alguém tá falando de Deus, alguém se diz ser filho de Deus e tá amaldiçoando o outro? Tá tratando o outro com palavras duras, grossas? Porque quando a gente chama palavrão, a gente não tá tratando com carinho. Não é porque a gente ama alguém. Quando a pessoa chama palavrão, é porque ela tá com raiva, ela tá com ódio, né? E isso na boca do crente não era nunca pra existir. E aí a gente normaliza, a gente acha normal. Tanto que mesmo essa pessoa tendo essas condutas, ainda tem cristão, ainda tem gente que idolatra, que diz, não, Deus é com ele, Deus vai dar vitória pra ele. E aí, uma coisa que ele falou, que ele disse assim, porque eu sou conhecido internacionalmente, nacionalmente, alguma coisa assim, né? E a gente vê ali a arrogância, o orgulho nessas palavras, ou seja, olha, eu sou conhecido, tenho uma comunidade, eu tenho um povo que tá ali por mim, então não adianta tentar fazer nada contra mim, porque eu sou tal. E a gente não precisa se engrandecer pra ninguém. E, inclusive, eu tenho amigos que não são crentes, que já foram, não são, compartilharam alguns vídeos, onde a pessoa perguntava se ele chamava palavrão, né? E ele falou que não, porque não era coisa de crente, alguma coisa assim. Aí, do nada, vazou um áudio, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tem tido como referência para as nossas vidas. Isso eu trago pro meio cristão porque eu sinto que a minha chamada é essa, né? Falar com quem é cristão. Mas mesmo no meio mundano, como eu falei pra vocês, já tem ficha de muita gente caindo, né? Porque a gente vê ali no Instagram aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, e a gente não sabe o que tá por detrás. E aí quando vaza um áudio, vaza um vídeo, vaza uma imagem, uma notícia, é que a gente fica assim, meu Deus, olha, eu segui aquela pessoa, olha, aquela pessoa é uma referência. Então vamos ter cuidado. Essas pessoas que a gente segue, quais são os frutos dessas pessoas? O que essas pessoas têm feito de bom, de verdade, na hora que elas estão com raiva? Na hora que elas pensam que não tem ninguém olhando, como é o comportamento delas, sabe? Então a gente precisa prestar bem atenção nesse tipo de gente que a gente tem seguido. Outro caso foi de um outro líder aí, né? Que foi achado só de peças íntimas. E aí a gente pode pensar assim, Vitor, mas ninguém tem nada a ver com a vida dele, né? Ele faz o que ele quiser. Depende. Porque a partir do momento que você assume uma postura como cristão e você se denomina como cristão, como líder religioso, você tem sim regras pra seguir. Você tem um comportamento pra você ter, não é qualquer tipo de comportamento. Mas ele tava numa investigação, ele tava nisso, naquilo. A gente tem que ter cuidado. Tudo que for trazer escândalo pra gente, que for fazer as pessoas pecarem por causa da nossa conduta, se a gente vai servir de tropeço na vida de alguém, a gente tem que ter cuidado, porque a palavra de Deus fala, ai de quem, né? Por quem vem os escândalos. É necessário que os escândalos aconteçam, mas ai por quem vem, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa pessoa, ela fica sem credibilidade, ela fica sem moral pra pregar, pra exortar, pra ensinar. Eu, pelo menos, não me exala confiança, não me passa credibilidade, entendeu? Um comportamento desse. Então, se a pessoa quer ter os seus fetiches ou sei lá o quê, que ela saia do meio cristão, entendeu? Ela sai, ela rejeita o seu cargo, o seu ministério. Mas por que elas não rejeitam? Por causa do poder. Porque antigamente, né, o meio cristão era uma coisa assim meio que... Geralmente as pessoas faziam por amor, iam por amor, não tinham tanta aquela coisa de dinheiro, do sucesso, da fama. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, realmente, muita parte do meio cristão, do meio evangélico, virou um comércio, né? Virou um comércio. E as pessoas vão se vendendo a todo custo, né? Então, cabe a gente também, porque a gente tem que parar de ser ingênuo, né? Parar de acreditar em tudo que os líderes religiosos falam e examinar nas escrituras. Por exemplo, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu não coloquei aqui, mas tem base bíblica, entendeu? Se você pesquisar, você vai encontrar. Só que a gente fica muito acreditando no que as outras pessoas falam. Então, é um vídeo de alerta pra gente, sabe? Às vezes a gente é enganado porque a gente não busca o conhecimento, o mínimo do conhecimento possível, né? E aí acontece essa lavagem cerebral, a gente vai acreditando. A nossa referência principal é Deus e a palavra dele. Se alguma pessoa, se algum líder religioso tá fugindo da palavra do Senhor, então a gente tem que fugir também desse líder religioso. Mas o que a gente percebe? Idolatria no meio do povo cristão, que já é um assunto pra um outro vídeo, né? Deixa eu terminar de aqui, que eu ia me maquiar e ia gravar pra você, né? Mas o tempo tá passando, nem vai dar tempo de vocês verem o resultado final. E é isso, gente. Beijo. Tchau.